O Governo da República quer simplificar os despedimentos por justa causa, como adianta esta terça-feira o Jornal de Negócios. A ideia é acabar com a obrigatoriedade das empresas de apresentarem provas ou ouvir testemunhas. O Executivo de Luís Montenegro pretende aplicar a medida às empresas com menos de 250 trabalhadores. Ouvidos pela TSF, os empresários contestam esta aposta na precariedade e afirmam que a medida prejudica os trabalhadores. Cristina Laiman. O Governo está a apostar na precariedade. O dedo é apontado por Jorge Pisco, da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, depois de saber que o Executivo quer simplificar os despedimentos por justa causa. O Jornal de Negócios adianta que a intenção é acabar com a obrigatoriedade das empresas de apresentarem provas ou ouvirem testemunhas. O Governo quer aplicar a medida às empresas com menos de 250 trabalhadores. Ouvido pela TSF, Jorge Pisco considera que a medida não é solução para os problemas das empresas. O Governo parece andar à caça ao baú com o anunciado de medidas recantadas. As medidas apontadas foram anticonstitucionais no tempo da Troika e o atual Governo volta novamente ao erro e, de acordo com o dicionário de português, erro sobre erro só pode ser ridículo e insensato. Quando, na realidade, o que está em causa é a falta de políticas para a promoção do emprego. A aposta que o atual Governo está a ter é na precariedade. É insensata esta solução e esta questão que o Governo aqui está a apontar. Para nós, CPPME, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, consideramos que isto não tem razão de ser. Logo após a tomada de posse deste Governo, pediu à Sra. Ministra uma audiência com caráter de urgência, que até à presente data não obteve qualquer resposta, e esta audiência tinha a ver com a apresentação de medidas concretas que a Confederação tem no plano do trabalho e que era importante que a Sra. Ministra tivesse uma reunião com a Confederação, ou seja, com aqueles que estão no terreno, que têm uma Confederação que representa 99,9% do tecido empresarial português. As críticas da Confederação das Pequenas e Médias Empresas, uma opinião partilhada por Mário Mourão, da União Geral de Trabalhadores. Mário Mourão diz que há problemas mais urgentes e esta medida só prejudica os trabalhadores e afasta os jovens qualificados. Nós lamentamos que o Governo, em vez de se preocupar com as questões que o país tem de grave, sobre os baixos salários, sobre a economia, sobre sentar-se com as empresas para encontrar formas de apoiar as empresas na modernização. Falam-se muito na baixa produtividade, mas não tem a ver com os trabalhadores, tem a ver com a modernização das próprias empresas. O Governo está preocupado em mandar pessoas, em simplificar e generalizar o despedimento. O que o Governo quer é simplificar e precarizar completamente o mundo do trabalho, porque é essa precarização que faz com que muitos jovens qualificados que nós temos sejam obrigados a procurar outras geografias para ter trabalho digno, salários justos e dignos. O Governo tem tantas coisas para resolver neste país. Aliás, fez parte de promessas a questão da habitação, a questão dos baixos salários, a questão da propriedade, a questão do crescimento da economia. Estamos a preocupar com uma coisa que não vai resolver nenhum destes problemas. O anteprojeto do Governo ainda tem de ser discutido na concertação social e no Parlamento, mas em 2010 a mesma regra foi considerada inconstitucional por não garantir os direitos de defesa do trabalhador. O Governo quer então simplificar despedimentos por justa causa. Os empresários lamentam a declarada aposta na precariedade. A variação média do índice de preços no consumidor da Madeira nos últimos 12 meses diminuiu para os 3,5%. Estes dados referentes a julho deste ano apresentam uma diminuição de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já os preços dos bens subiram 2,3%, enquanto os serviços registraram um aumento mais expressivo de 5,1%. Os dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística dão conta de que a inflação subjacente situa-se em 3,6%, menos 0,2 pontos percentuais do que em junho do ano passado. O calor vai continuar nas próximas horas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou na Costa Sul e nas regiões montanhosas os alertas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Assim, de acordo com o IPMA, a Costa Sul encontra-se sob aviso amarelo até às 18 horas de amanhã. Nas regiões montanhosas, o aviso muda de cor
passa para laranja e estará válido também até às 6 da tarde de amanhã. Neste quadro, a Secretária Regional da Saúde e Proteção Civil garante à TSF que a vigilância nas montanhas permanecerá ativa. O aviso laranja foi emitido pelo ISMA. De acordo com esse aviso, vamos prolongar aqui o estado de alerta máximo nas zonas montanhosas, ou seja, nas zonas mais expostas aos incêndios rurais. Temos homens no campo 24 horas por dia. Isto são equipas constituídas não só pelos bombeiros, mas também pelos militares, pela GNR, PSP e colaboradores do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Portanto, são equipas que estão no terreno permanentemente para no fundo, detectar e atacar logo no início alguma situação de fogo que venha a ser detectada. Os termómetros vão oscilar entre os 22 e os 29 graus no Funchal e os 21 e 26 no Porto Santo. Com este tempo quente, o diretor clínico do Hospital do Funchal assegura que, ao contrário do que se tem verificado em alguns hospitais do continente, na Madeira não há dificuldades de maior para a composição das escalas médicas para este período. Júlio Nóbrega admite, contudo, que pontualmente há necessidade de recurso a colaboradores externos. Neste momento, como sabem, a nível nacional as coisas têm assumido algumas particularidades, sobretudo na área da obstetrícia e pediatria. Nós aqui, até este momento, não temos dificuldade em fazer escalas. Aliás, não é o diretor clínico que faz as escalas, são os diretores de serviços que fazem as escalas e as escalas estão preenchidas. Temos alguns serviços que o número de médicos é restrito, é pequeno, apesar de já ter aberto concursos e os concursos muitas vezes ficaram por preencher, em que temos que socorrer de colaboradores externos. Colaboradores externos, ou seja, médicos que não são do hospital e que vêm cá de fora fazer esses serviços. Então, como exemplo, a pedopsiquiatria, que já foi falado, cirurgia vascular, neurocirurgia, cardiologia também, mas as escalas estão todas elas preenchidas. Júlio Nóbrega também garante que o tempo quente está a condicionar o hospital, mas adianta que todas as cirurgias que não necessitem de internamento estão a ser realizadas, pois neste caso não há necessidade de camas livres. Só foi interrompido o programa de cirurgia que implicava internamento, porque a cama estava ocupada. Agora, esta limitação de fazer cirurgias tem acontecido desde há muito tempo e se bem que a semana passada tenha sido uma coisa transversal aos vários serviços, porque realmente temos uma maior afluência de doentes a necessitar de internamento urgente. Estamos num período muito quente, com muitos idosos com muitas desidratações. As desidratações associam-se a disfunções de órgãos, nomeadamente pneumonias, insuficiências renais, diabetes, hipertensão, e houve uma maior necessidade de internamento de doentes agudos. E isso levou à suspensão transversal a tudo o que fosse internamento não urgente, não prioritário, não oncológico, ou seja, internamento eletivo que pudesse ser adiado. Mas ao longo dos últimos meses, periodicamente, ora o Serviço de Ortopedia cancela as cirurgias eletivas que não sejam prioritárias, que não sejam oncológicas, porque não tem onde deitar os doentes, privilegiando e reservando as camas para aqueles doentes urgentes ou aqueles doentes que têm cirurgias prioritárias, cirurgias oncológicas. O diretor clínico nega ainda que os médicos de várias especialidades estejam a adiar as altas de modo a evitar que as camas fossem ocupadas por doentes da medicina interna, hipotecando deste modo a realização de cirurgias de produção adicional. Rumo às autárquicas, hoje paramos em Santo António, onde quem vive nas zonas altas sente-se por vezes posto de parte. Essa é a leitura de muitos moradores do Lombo dos Aguiares, do Corral Velho, do Trapiche, da Barreira ou mesmo dos Três Paus à Viana. Embora reconheçam que já muito foi feito, os habitantes destes sítios pedem mais, ou seja,
mais estradas de ligação entre as zonas de Santo António, melhoramento das ruas existentes, melhores transportes públicos, mais apoios sociais para a reabilitação das habitações. Luís Abreu vive na zona do Jamboto e lamenta alguns esquecimentos. Aqui está assim envolvido, mas ainda falta umas coisinhas. Olha, aqui esta parte dos carros, aqui há a confusão, do estacionamento, falta do estacionamento. Ainda falta muito. Acha que isto aqui devia ser remodelado? O centro da freguesia. Devia ser remodelado. Merecia. E olha, e como é que é viver aqui em Santo António? Aqui é bom, vive-se bem. Vive-se bem. Vive-se bem aqui em Santo António. Olha, já digo uma coisa, o Jambuto é uma tristeza, esquecido. O Jambuto está igual. Que aquela subida, aquele é o Jambuto dos esquecidos. Aquele já está há mais de 50 anos para abrir a estrada, nunca abriram. Quem também tem queixas a fazer é Gorete Gomes, que vive há 26 anos no bairro social das Corelas. Já sei tudo de bom e mel, isto tem tudo de bom e mel, muitas coisas, mais drogas, roubos. É complicado. Não há consideração para as pessoas mais velhas, barulhos, vale tudo. Vale tudo. Falta mais o quê? O que é que falta mais? Fiscalização, mais Fiscalização, sim. Okay, mas acha que não... Não respeita, a gente fala, mas é a mesma coisa do que nada. Santo António é a maior freguesia do Funchal e onde há sempre mais a fazer, pois o progresso não chega a todos por igual. Começou ontem a entrega de listas que vão disputar as eleições autárquicas. Hoje coube à candidatura do PSD pelo Português apresentar a sua proposta para as eleições de 12 de outubro. O cabeça de lista, Dinarte Nunes, confia na vitória e assume a oferta de mais habitação como uma das suas prioridades para o concelho. A habitação, para mim, é o problema número 1 do Português. Se vocês repararem, nós neste momento temos com um turismo, uma presença enorme. Temos muito turismo, temos uma empregabilidade no Português a rondar os 100%. Trocado por miúdos, isto nem trabalha quem não quer no Português. A única maneira de reter as pessoas lá é arranjando habitação para as pessoas. E é um problema muito grave que temos no Concelho do Português e penso que há a imagem de todos os concelhos, mas eu estou aqui a falar para a população do Português. E esse problema, como é que vai ser resolvido? Não há margem para dúvidas, esse problema da habitação vai ser resolvido. Como? Mas tem orçamento do município? Você deve saber melhor do que eu que há programas a nível nacional que basta a Câmara ter um terreno e tudo o resto vem do contenido. Só temos que pagar as faturas que é a primeira habitação. Salvo erro é isso, é a primeira habitação. Nós temos que ter o terreno, começamos a fazer as obras e depois o Estado devolve-nos o dinheiro que é gasto na obra. Portanto, tem uma ideia de quantas casas pode construir? O número certo não tenho, mas é muito mais do que aquilo que estamos a construir. Como você sabe, já estamos a construir 6 casas na Vila do Português, pelo Governo Regional. Pela Câmara não temos nenhuma, infelizmente, mas pelo Governo Regional temos 6 casas, mas é manifestamente insuficiente em relação ao que nós precisamos lá. É muita gente à espera, portanto vamos fazer em várias zonas do Concelho a habitação para todos. Seja o que for, dinheiro não vai faltar de certeza absoluta. O orçamento que nós temos um orçamento de quase 10 milhões de euros para 2.500 pessoas, portanto é mais do que suficiente para isso. Dinarte Nunes, que a parte da habitação também identifica outros problemas a resolver, como é o caso da mobilidade, e assume igualmente a necessidade de aumentar e alargar os apoios sociais atualmente existentes. Rui Marques volta à disputa na Ponta de Sol, onde já foi presidente, um regresso motivado pela vontade de ganhar, espera a luta renhida, mas também que voltem à cena política os embaraços judiciais. De qualquer forma, diz-se de consciência tranquila. Que é da Justiça, portanto, isto está a ser analisado. Numa primeira instância, o Ministério Público, e do meu ponto de vista e bem, arquivou. A Sra. Presidente da Câmara entendeu recorrer, portanto, contrariou um bocadinho as palavras iniciais dela, porque ela referiu que queria repor alguma legalidade nos processos, mas o recurso que ela apresentou nada tem a ver com a questão das legalidades, porque o que eu, em relação a esse aspecto, estou de consciência perfeitamente tranquila. As decisões foram tomadas na altura com base no entendimento que achávamos que era o melhor para a população e, portanto, vamos aguardar que
o Tribunal toma a decisão na altura certa, mas neste momento é tempo de política, é tempo de apresentar um projeto político válido para o Conselho e uma alternativa ao poder que neste momento está no Conselho da Ponta do Sol. Rui Marques volta a tentar destronar a Célia Pessegueiro na Ponta do Sol. O candidato da coligação PSD-CDS em Santa Cruz denunciou ontem a falta de condições no mercado agrícola do Santo da Serra. Saturnino de Sousa perspectiva que há aproveitamento do calendário eleitoral por parte da autarquia, mas sem efeitos práticos. Houve uma pressa muito grande da parte do município em anunciar e avançar supostamente com obras de requalificação do espaço. A verdade é que 2 ou 3 semanas depois das supostas obras terem iniciado, o que se vê atrás de nós é apenas a desmontagem de algumas ferragens e a deslocalização dos feirantes para uma tenda onde, com muito poucas condições para poderem fazer o seu trabalho, acabam a ficar extremamente condicionados naquilo que é a sua atividade de venda de produtos. É verdade que o calendário eleitoral acaba por ter um impacto muito grande, pelos vistos, nas atividades da Câmara. Não haveria necessidade de ter avançado com isto só para dizer que se vai fazer a obra, para depois deixar as coisas como estão neste estado. O mercado e os feirantes e as pessoas que vêm à feira, e são muitas, precisam de um lugar digno onde possam fazer os feirantes a sua atividade, as pessoas fazer as suas compras, arrumar as pessoas numa tenda para dar a ideia que se começou a fazer uma obra para depois deixar isto como está. Certamente não é a melhor maneira de defender os interesses, quer dos feirantes, quer da freguesia, quer mesmo daqueles que a visitam. Uma posição que já levou a Conselhia da JPP de Santa Cruz a reagir através de comunicado denunciando a estratégia política dos candidatos e governo a uma só voz a criticar tudo, até mesmo problemas que foram eles que criaram. O JPP revela que o mercado foi uma estrutura deixada pelos social-democratas sem condições e que agora está a ser melhorada pelo Executivo liderado pelo JPP. Segundo Hélia Ascensão, ignoram por completo que estão a ser investidos pela primeira vez 600 mil euros na reabilitação e melhoria do mercado agrícola, investimento que votaram contra. O plantel de futebol profissional alvinegro recupera do mau começo de época da derrota frente ao Gil Vicente, que no entender do defesa esquerdo, José Gomes, esconde a superioridade do Nacional. Pensa-se que o Gil foi superior, mas acho que nós entregamos os 2 golos. Foram 2 erros nossos que resultaram em gol do Gil. Sinto e vimos hoje que fomos superiores do jogo. Tivemos muitas oportunidades, estávamos a faltar se calhar o último passe, mas obviamente não era o começo que queríamos ter tido, mas acho que vamos já domingo dar a resposta. Temos, como toda a gente sabe, temos 17, 18 reforços, estamos, é malta nova, estamos todos a adaptar, a malta nova está-se a adaptar ao que o comissário quer, é normal. José Gomes assegura que a melhor resposta será dada já no próximo domingo, frente ao Rio Ave, pois nota que a equipa está a melhorar o rendimento. Estamos a crescer, eu sinto que estamos a crescer. Em relação ao jogo marítimo, com este melhoramos muito. Eu acho que este é o caminho. Domingo vamos dar uma resposta, certamente. E eu acho que se fizermos o nosso, se fizermos um pouco daquilo que fizemos contra o Gil, tirando os erros que deram o golo, eu acho que certamente vamos conseguir um bom resultado. Um bom resultado em Vila do Conde é o objetivo de um plantel que acredita pode ter um ano inesquecível. Temos muita margem para crescer, muita mesmo. Temos muito potencial. Eu acho que acertamos em maior parte das contratações que fizemos e eu acho que temos muita coisa para fazer e muita coisa bonita para conquistar este ano. O lateral esquerdo tem ainda mais 2 anos de contrato com o Nacional, mas admite haver sobre a mesa uma proposta da Rússia que o presidente Rui Alves está a analisar. É verdade, sim, recebemos a proposta, mas tenho contrato com o Nacional, estou muito bem aqui, estou feliz, a minha família está feliz aqui, não sou eu que tomo a decisão, o presidente, por isso estou bem aqui. Tenho 11 anos profissional, estou há 11 anos em Portugal, obviamente gostava de ter uma experiência diferente. Se for para lá, tudo bem, se não for, estou muito bem, estou muito feliz aqui no Nacional Madeira. Estou bem, estou concentrado, porque lá está, não sou eu que tomo a decisão, são coisas que eu não consigo controlar, não posso controlar, por isso estou muito bem. O Rio Ave será o próximo adversário dos alvinegros no campeonato, numa jornada marcada
para domingo às 3h30 da tarde, num jogo que será disputado no Estádio dos Arcos. Quanto ao Marítimo, é ponto assente que deverá receber 2 reforços para a época que arrancou no passado fim de semana e arrancou da pior maneira, já que o Marítimo perdeu por 1-0 frente ao Lourosa. Albert Ellis e Simo Bouzidi devem chegar nas próximas horas para reforçar a equipa orientada por Vítor Matos. Albert Ellis é internacional pelas Honduras, onde já restou 69 internacionalizações e jogou em Portugal, no Boa Vista. Ainda esta época chegou a ser indigitado para reforçar o Nacional sem que o negócio se tenha concretizado. Atualmente, aos 29 anos, vestia as cores do Clube Olímpia Deportivo das Honduras, além de extremo, joga também a ponta de lança. Já Simo Bouzidi tem 25 anos e estava ao serviço do Eldense, de Espanha. O extremo esquerdo assina contrato por 2 anos, é espanhol e já representou a seleção marroquina.